Na ano passada, nós trabalhamos com questões relacionadas à crise de 1929. Eu passei um vídeo trabalhando ali com a euforia dos chamados anos loucos, né? Também nós trabalhamos com determinados aspectos relacionados é, relacionados ao crescimento dos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial e aspectos relacionados à superprodução, uma superprodução industrial, né? Bom dia, Júlia. A superprodução industrial. Esta superprodução acabou levando, peraí, é, essa superprodução acabou levando ao próprio à própria crise. Por quê? Se você não tem gente para consumir aquilo que você está produzindo, uma hora aquilo vai gerar um problema, aquilo vai encalhar. E você tem a mercadoria para vender, mas não tem um consumidor para comprar. Não tendo a mercadoria para vender e o consumidor para comprar, você entra em um cenário de crise e falência. Se você é um empresário, você entra numa crise que pode levar ao fim da sua empresa. Agora, se você rege, governa uma nação, aí você entra numa crise que o seu país quebra e que a economia dele precisa de ser refeita. Pois bem, gente, eu convido vocês aí a pegarem a apostila 2 e abrirem na página 7, que nós vamos trabalhar com algumas coisas que estão nela. E também vou compartilhar na tela. Na aula de ontem, eu parei aqui, né, nessa parte relacionado ao consumo. Deixa eu só admitir. Ana Júlia, ok. Bruna, ok. Bom, eu parei nessa parte relacionada à produção industrial e ao número de desempregados. Então, vocês podem observar. Sem problema, Ana, sem problema, tá bom? Vocês podem observar que a produção industrial cai um pouco em 1920, mas ela ainda continua alta. E, meninos, eu não tenho gráfico aqui falando da produção industrial durante a guerra, mas provavelmente ela estava nesse patamar que ela entra aqui no 1920, para mais um pouco. Mas vocês podem ver que ela não caiu tanto, não foi tão regulada. E aí, você ainda... A produção alta e o número de desempregados baixo criavam um otimismo que não era justificado por algumas questões que estavam ali no mercado americano. Quais eram elas? Nós temos aqui na página 7, o 2.2, a concentração de renda. E nós vamos ver daqui a pouco como estava esta concentração de renda. Gente, qual é o objetivo do crescimento econômico? O objetivo do crescimento econômico é, claro, a produção de riquezas. Então, todo país bate no peito, todo governo bate no peito para falar: nós crescemos tanto este ano. Crescemos a 3, 4, 5, 6, 7% ao ano. O que isso significa? Significa que a produção de riquezas, a geração e produção de riquezas dentro de um país cresceu esse patamar, esse número indicado. Agora, se a economia crescer sem ocorrer uma distribuição destas riquezas que apareceram, digamos assim, ou que foram produzidas, na verdade, o crescimento econômico pouco adianta. Não falo que não adianta nada, não. Adianta alguma coisa, mas pouco adianta. E os Estados Unidos, que cresceram
durante a Primeira Guerra Mundial e durante os anos 20, cresceram com uma enorme concentração de renda. Os Estados Unidos têm uma marca que eles não gostam muito, mas tem. Qual é? Do país rico com maior concentração de renda do mundo. O que isso quer dizer? Que a riqueza está na mão dos mais poderosos. Não é como uma sociedade norueguesa, dinamarquesa, sueca, suíça. A riqueza está concentrada na mão de determinados grupos. Ainda assim, pelo fato do país ser muito rico, os mais pobres não sentem tanto esse impacto como no Brasil. O Brasil é assim, né? A concentração de renda aqui, Flávio, depois desse crescimento industrial em 29, que eles ficaram de forma que você teve comentado ontem, achando que estavam gloriosos e tudo mais. Exatamente, Júlia. Nós estamos vendo aqui nesse período anterior a 1929, que a soberba, né, cresceu a cabeça dos políticos e das pessoas nos Estados Unidos. Não que políticos não sejam pessoas, né? Eles são, até onde eu saiba, são sim. Mas a euforia estava contagiando a classe política, a classe cultural, a classe industrial estava contagiando vários grupos sociais, é, vários grupos, né, dentro da sociedade americana. Sim. Então, esse período anterior é o período da soberba, né, o período do autoconvencimento, digamos assim, por conta dessa produção. E aí, pessoal, aquilo que eu tenho batido muito na tecla com vocês, o que? A produção industrial não cresceu no mesmo ritmo do que o consumo. Então, uma hora isso ia estourar. Até eu acho que foi o Matheus ontem que comentou, né, sobre o filme O Lobo de Wall Street, né? Eu nunca vi esse filme, eu estou precisando de sentar e ver algumas coisas. Eu sou meio atrasado com algumas coisas, gente, mas já me indicaram eles, já me indicaram anteriormente e me falaram que é muito bom. O Lobo de Wall Street trata da crise de 2008. E o curioso como os dois personagens, baseados em história real, previram essa crise, né? E aí, meninos, a gente tem aqui o seguinte, né? Vamos continuar então? Exatamente, Matheus. Redução no consumo de produtos industrializados nos Estados Unidos, na Europa, e crença dos industriais de que o mercado interno absorveria a produção. Gente, uma coisa que até hoje caracteriza a economia dos Estados Unidos é a força do mercado interno. Ou seja, você pode produzir uma mercadoria que lá vende, o carro lá vende, o celular vende, o eletrodoméstico vende, o objeto para casa vende. Ou seja, os Estados Unidos consomem muitos bens de consumo duráveis e não duráveis. A força desse mercado interno, pessoal, se deu ali na virada, o fortalecimento, né, desse mercado interno dos Estados Unidos se deu ali na virada do século XIX para o início do século XX. E os industriais tiveram essa crença, não, nós vamos continuar nesse ritmo acelerado, agora não vendendo mais para a Europa, mas a nossa sociedade, o nosso país vai consumir aquilo que nós estamos produzindo industrialmente. E, como eu mesmo falei, o mercado consumidor nos Estados Unidos é forte? Mas dava conta de tanta coisa assim? Não, não dava. E aí, meninos, essa crença de que o mercado interno absorveria a produção foi só uma crença mesmo, porque na prática ele não deu conta. Outro ponto, outro problema também foi a adoção de medidas protecionistas por parte dos Estados Unidos e da Europa. O que são medidas protecionistas, né? São taxas
que você coloca sobre produtos, sejam eles produtos que você exporta ou importa, ou seja, os que vêm de fora ou os que você manda para fora. E essa adoção de medidas protecionistas dos Estados Unidos e da Europa também vai dificultar a circulação dessas mercadorias produzidas. Mais um fator para o produto encalhar. Principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, essas medidas protecionistas haviam sido deixadas de lado. A Europa precisava desses produtos dos Estados Unidos, então, assim, não, vamos derrubar essas tarifas no caso da Europa, de importação, e os produtos dos Estados Unidos fizeram uma festa na Europa. Com o fim da guerra e com a tentativa de um retorno de produção industrial, não é que o mercado da Europa foi fechado para os produtos americanos, não. Americanos aqui entendem como Estados Unidos. Mas que o mercado foi dificultado por conta desta situação. Passou por um momento difícil. E dentro dos Estados Unidos, você tem um problema. Qual é o problema? Aí vem a questão do crescimento econômico, que deve ser justo, e não estava sendo. Política de arroxo salarial e falta de poder de compra da classe trabalhadora. Pessoal, Ana Júlia, abra o seu microfone aí que eu vou te fazer algumas perguntinhas dentro de política de arroxo salarial e falta de poder da classe trabalhadora. Ô, Ana Júlia, hoje eu pedi uma Ana Júlia mesmo. Vamos supor que eu trabalho lá, eu, a Daiane, o Germano, a Karine, enfim, o Simon, o Tassis, e um N grupo de pessoas trabalham lá no colégio. Sem problema, Ana, ou Maria Eduarda, desculpa. O que acontece se o preço da mensalidade de vocês aumentarem, dos alunos aumentarem, e o salário dos professores, dos coordenadores e até mesmo dos faxineiros não aumentarem? Eu acho que os donos da escola ficarão com mais lucro. Exatamente. Essa é a política de arroxo salarial, gente. A política de arroxo salarial funciona. O salário, os gastos da empresa não aumentam, mas os lucros sim. Então, o gasto com o pessoal, o gasto com mercadoria, o gasto com outras coisas, ele continua num patamar e o preço da mensalidade, vamos colocar no caso da escola, o preço da mensalidade, o preço do material é aumentado. O que isso significa? Significa que o dono terá mais lucro, entretanto, o trabalhador, o professor, o faxineiro, a coordenadora não vai ter dinheiro para consumir. E, gente, olha só, lição básica do capitalismo, não do brasileiro, né? O trabalhador tem que ter dinheiro para consumir. Foi justamente por isso que a Inglaterra pressionou, inclusive o Brasil, para terminar com a escravidão. Falei assim, não, meu filho, escravo não recebe nada, não. Então tem que terminar com isso aí. Vamos terminar, então, com essa situação. Vamos terminar com o escravo para quê? Para que ele possa receber um salário, para que ele possa consumir. Agora, entretanto, gente, o que se observava, essa política de arroxo salarial, falta de poder de compra da classe trabalhadora, vai gerar isso aqui, ó, concentração de renda. A riqueza nas mãos de poucos. E um crescimento econômico, gente, justo, ele deve prezar pela distribuição desta riqueza. Mas na página 7, aqui, nós temos, né, concentração de renda. Ana, você está com a apostila aberta aí, página 7? Eu vou pegar ela aqui agora, Flávio. Ok, então você pode pegar e ler para nós os dois
os dois últimos parágrafos da página 7, né? Do 2.2 aí, concentração de renda. E uma coisa também, né, enquanto a Ana pega a apostila dela aqui. Meninos, a política de ajuste salarial, ela era prejudicial para a própria indústria. Por quê? Porque não dava vazão, ou seja, né, não desembolava com um produto que era, perdoa a redundância aqui, mas é isso mesmo, com um produto que era produzido pela indústria. Se o trabalhador não tem dinheiro para comprar, ou não tem dinheiro para consumir na mesma velocidade que a indústria está produzindo, esse é um problema. Esse é um problema. Problema que acabou levando à própria crise mesmo, tá bom? Posso ler, Flávio? Pode sim. Aí o 2.2, concentração de renda. Uhum. Concentração de renda. Nos anos que precederam a crise, a concentração de renda nos Estados Unidos foi uma das mais altas do século XX. Dados apontam que 1% da população deste país concentrava quase 25% da renda. Desses 1%, uma minoria equivalente a 0,1% da população possuía 13%. Ao mesmo tempo, em 1929, 12 milhões de famílias estadunidenses recebiam apenas 13% das riquezas geradas pela economia. As estatísticas da época deixam claro um ponto. Nos Estados Unidos da década de 1920, poucos viviam com muita riqueza, ou seja, o crescimento da economia do país não era acompanhado por uma distribuição mais equilibrada das riquezas produzidas. Isso significa que, naquele contexto, a capacidade de consumo da população estadunidense não era tão grande como se pensava. Então, como eu mesmo acabei de falar, o crescimento econômico vinha, mas não vinha com ele a distribuição dessa riqueza. E essa concentração de renda, gente, também continha os germes as sementes, na verdade, da crise que se instalaria. Agora, gente, lógico, eu gosto sempre de lembrar em história, nós fazemos um conhecimento pós-gnóstico e não pré-gnóstico. O que é um conhecimento pós-gnóstico? É depois do fato. Então, nós aqui, em 2021, sabemos lá que essa década de 20 terminaria com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Mas eles, lá em 1929, não. Eles não tinham uma bola de cristal para falar, opa, vamos mudar a nossa matriz econômica, pois estamos agindo errado. Agora, é possível perceber sinais, é possível perceber indícios de uma crise econômica, de uma futura crise econômica. É possível perceber indícios, não cravar corretamente. Como, aí eu nunca vi o filme, mas eu ouvi falar dele, como no próprio filme O Lobo de Wall Street se fala. Não, se nós continuarmos agindo desse jeito, nós vamos levar a uma crise sem precedentes na história do nosso país. E aí, meninos, continuando aqui, essa política de concentração de renda, de superprodução industrial e arroxo salarial leva isso aqui, ó, quebra da Bolsa de Nova York. Gente, outro problema que nós estamos vivenciando é a chamada atividade especulativa. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, o que é a Bolsa de Valores, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas sabe o que é a Bolsa de Valores. Lugar onde se investe em ações de determinadas empresas. Então, você tem a Bolsa de São Paulo, a Ibovespa, né, em São Paulo, a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, a Bolsa de Paris, Bolsa de Hong Kong, enfim, bolsa pelo mundo inteiro, aonde se negociam ações de empresas do mundo inteiro.
o dinamismo e a velocidade de negociação das ações de empresas em 2021 é muito maior do que era em 1929. Entretanto, em 1929, isso já estava começando a se acelerar. E para você negociar, você tem que ter um capital. E aí, meninos, não sei se eu já falei, mas qual é a diferença entre dinheiro e capital? Dinheiro é aquilo que você gasta com algo. Por exemplo, uma roupa. Capital é o investimento esperando um retorno maior. Então, suponhamos, gente, eu comprei esse celular aqui. Eu faço uma pergunta para vocês. Isso aqui é gasto ou investimento? Podem me responder no chat aqui. Podem me responder no chat. O que vocês acham? Comprei isso aqui. É gasto, Matheus, gasto. Mais alguém, gente? Gasto, mas você resolveria muitas coisas. Acho que investimento ainda mais. Exatamente, Ana Júlia pegou aqui contando exatamente. Gente, vai por mim. Para eu ter. O meu celular já não está tão novo mais, está com mais de um ano. Para eu ter comprado isso aqui, foi por causa do meu trabalho online. Então, neste caso aqui, tanto no caso, exatamente, era a minha ferramenta de trabalho. No meu caso, foi um investimento. Por quê? Eu paguei um tanto por ele, mas é por ele que eu acompanho as mensagens, é por ele que eu acompanho. Recebo os deveres de vocês, recebo os deveres de outras escolas. É graças a ele que eu garanto o meu trabalho que possibilita o pagamento do mesmo. Já está pago, viu? Tem algum tempo, inclusive. Então, aqui, meninos, no meu caso, este aqui é um investimento. Agora, entretanto, e assim também, se eu for na Bolsa de Valores e investir, comprar determinadas ações da Petrobras, da Caixa Econômica Federal ou de qualquer outra empresa brasileira, ou não brasileira, do Facebook, da Amazon, ou sei lá de onde. Eu coloquei uma determinada quantidade de dinheiro em valores de ações daquela empresa, esperando que o valor de ação dela suba, que ela possa gerar riquezas e eu possa ganhar mais dinheiro, recuperar esse investimento e ganhar mais com a ação investida. Aí você pode perguntar, Flávio, como uma empresa vai para a bolsa, vamos dizer assim, né? Ela negocia suas ações com a chamada abertura de capital. Então, meninos, uma empresa, para ir para a bolsa, ela tem que formar o que se chama dentro do mercado financeiro de abertura de capital. E o que é abertura de capital? A negociação de parte dela no mercado de ações. Então, por exemplo, né, vamos supor que uma fertilizante, a Fertipar, tem um amigo que trabalha com Fertipar e ele fala como é que funciona. A empresa cresceu e ela quer aumentar os seus investimentos. Aí ela vai para a bolsa e anuncia, fala só, estamos negociando ações da Fertipar. E aí essas ações são negociadas, as pessoas compram, com aquele dinheiro que entra, ela vai fazer mais investimentos no seu próprio crescimento. Agora, nós tínhamos um problema nos Estados Unidos naquele momento. A lei da oferta não estava regulada com a lei da procura. A lei da oferta e da procura estava desregulada. Que nem eu falei, produzia-se muito, oferta alta, procura. Estava boa, sim, mas não estava no ideal. Era para estar junto. A produção estava aqui, ou seja, a oferta estava aqui, a procura aqui, e continuou isso por anos, isso uma hora chocou.
E outro problema seríssimo que muita gente fez naquele momento, atividade especulativa. Como funciona a atividade especulativa, meninos? Eu monto uma empresa e aí eu vendo ações delas para vocês. Eu montei, por exemplo, a PCL, Papel Company Limited. Não sei como é que fala, né? Companhia de Papel Limitada, vamos dizer assim. E aí eu vendi essas ações para vocês. Vendi para o Gustavo, vendi para a Ana Júlia, vendi para a Maria Eduarda, vendi para a Maria Clara, vendi para o Ademar, para a Vitória, para o Paulo, e vendi para todo mundo. Cada um paga R$1. E aí, chega num determinado... Aí eu vou lançando notícias. A PCA vendeu, a PCL vendeu tantos... fechou um contrato com o quê, fez não sei o quê, agiu assim, e assado. E aí, vocês recebem mensagens que as ações que vocês investiram estão aumentando. E aí vocês chegam numa bela hora e falam assim, eu vou resgatar aquele valor das ações. Só que na hora de resgatar, vocês vão descobrir o quê? Que a PCL não existe. Que foi uma companhia fantasma. E aí, o que vocês vão querer fazer? Vocês desejarão me matar. Mas, agora falando sério mesmo, o que acontecerá? Vocês perderam o seu dinheiro, os seus investimentos. E várias eram as empresas fantasmas que existiam. Matheus, como assim? Ela é sua ferramenta de trabalho e eles ganharam. No caso, Matheus, nesse caso aqui, deixa eu ver aqui. Eles os donos. Os donos das empresas. Na verdade, Matheus, quem ganhou foi quem colocou aquele capital, o papel podre, como se diz na bolsa, para ser vendido. Mas aí, como é que você vai rastrear? Fala assim, eu comprei uma empresa, ações de uma empresa tal, mas eu não tenho como saber. Ela não existe. Então, você gastou o seu dinheiro ali achando que ia investir e recuperar aquele dinheiro. Mas, no final das contas, você não tem nada, porque a empresa não existe. Você comprou um enorme papel em branco e, da noite para o dia, você se descobre sem nada. Aquele dinheiro que você poderia ter poupado, que você poderia ter comprado um imóvel, ou que você poderia ter comprado algo para sua casa, ele não existe mais. Exatamente. Isso acontece no mercado de ações? Acontece. Isso acontece muito. E esse foi um dos fatores que levou também à crise. As pessoas olhavam e falavam assim, não, eu investi lá na PCL, por exemplo. Eu vou resgatar esse dinheiro agora. Aí você fala assim, não, você chegava lá, como você chega num banco para sacar dinheiro, né? Não no caixa eletrônico, mas no caixa mesmo. Pessoal, eu quero resgatar ações dessa empresa. Aí a pessoa olhava e falava assim, peraí, PCL, blá, 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 essa empresa não existe, não. Mas o que eu vou fazer agora? Bom, você pode dar um tiro na cabeça, pode pular do alto de um prédio, pode se matar de várias formas. Mas ela não existe. E aí, gente, esse movimento na Bolsa de Valores foi chamado de crash. Período de grande euforia e descontrolada valorização das ações, seguido, na verdade, por um período de descontrolada valorização das ações de Wall Street. E o problema? E aí você pode me falar, Flávio, mas se eu investir, por exemplo, nas ações da Ford, nas ações da Chevrolet, nas ações da General Electric, nas ações da US Steel, que são empresas sólidas, essas empresas também acabam sendo atingidas por essa atividade especulativa.
Então, você pode falar assim, mas eu tenho ações lá das chamadas... Elas têm um nome no mercado americano, tipo assim, né? Das empresas de ouro. Né? E elas vão me segurar. Não. Porque elas também estão com problemas por conta da desregulação entre produção e consumo. Resumindo, como diz a grande filósofa Dilma, ninguém vai ganhar ou perder. No fim, todo mundo vai perder. Mas foi isso que aconteceu. Afinal de contas, gente, houve uma quebra generalizada do país. E aí, meninos, causada pelo quê? Causada pela quase ausência do governo nas atividades econômicas do país. Aí todo mundo olhou e falou assim, mas peraí, por que o governo não fez nada? Era o lema do próprio governo. Lembro lá, né? Mais economia no Estado, menos Estado na economia. E pagaram o preço por isso. Não é que o governo também tem que ficar mexendo em tudo, não. Isso aí... Por isso que a solução para a crise foi a intervenção estatal no próprio, na própria economia. E aí, continuando, queridos, daqui a pouco eu faço chamada, crise no mercado de ações. Entre os dias 24 de outubro de 1929 até terça-feira, até 29 de outubro de 1929, ou seja, de quinta-feira a terça-feira, as pessoas foram para Wall Street e falaram assim, não, eu quero vender isso. A mesma coisa da Ana Júlia fala assim, não, eu quero vender essa ação. Mas eu vou virar e falar assim, mas para que eu vou comprar essa ação? A economia está quebrada. Então tinha muito vendedor para nenhum comprador. A pessoa queria resgatar pelo menos um mínimo para fazer as contas básicas. E da noite para o dia, gente, a pessoa que achava que tinha ali uma boa economia na Bolsa de Valores se descobriu um falido total. Volto a repetir, gente. A pessoa que havia ali investido em ações se descobriu com uma mão na frente e outra atrás, sem recursos para nada. Um dos filmes que eu vou indicar para vocês, que é esse aqui, ó, A Luta pela Esperança, história real, história do boxeador James Dean Braddock, né? Passou por isso. Ele vinha em ascensão na carreira de boxeador com investimentos. E aí, quando a economia quebra, ele está lascado. Mas eu vou falar um pouco mais sobre ele mais para frente. Então, aqui, o pessoal, né? Perda de milhões de dólares em ações nas empresas que desapareceram da noite para o dia e outras mais tradicionais. Então, as perdas naquele momento, gente, contabilizavam 15 bilhões de dólares. Olha só, gente, hoje em dia, 15 bilhões de dólares é muito dinheiro. Naquela época, muito mais ainda. Crise que atingiu o sistema bancário dos Estados Unidos e, por consequência, o mercado imobiliário. Então, gente, para você ter uma ideia, centenas de bancos, bancos quebraram com a crise de 29. E aí, qual é o problema? Gente, banco passa longe de ser algo santo. É algo extremamente problemático. Mas qual é o problema de um banco quebrado? Você não tem dinamismo econômico. Aonde você vai pegar empréstimos? Aonde você vai fazer um financiamento? Aonde você vai até mesmo colocar o seu dinheiro? Se os bancos estão quebrando? Debaixo do colchão? E aí, gente, essa quebra de vários bancos vai levar a uma crise chamada de Grande Depressão. Meninos, e foi assustador, foi feio essa crise dentro dos Estados Unidos.
que nós iremos estudar na próxima aula. Então, superprodução, não acompanhado pelo consumo, empresas fantasmas na Bolsa de Valores, quebra generalizada da economia. Curioso, quebrou o setor industrial, quebrou o setor bancário, quebrou o setor agrário. Então foi uma quebra, foi assim, um espetáculo de horrores, para se eu posso dizer assim, né? Na próxima aula, nós continuaremos isso, viu? Deixa eu interromper o compartilhamento. Vamos lá, gente. Ademar, Alice. Presente. Alice Soares. Alice Soares. Alice Vieira. Ana Júlia. Presente. André. Presente. Bruna. Débora. Presente. Um momento, por favor, gente. Eduardo. Frederico. Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Gustavo. Presente. Isaac. Alguém mande os meus pêsames ao Isaac para mim, viu, gente? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, né? Vocês devem ter ficado sabendo também, então. Isaac Sade. Exatamente. João Otávio. João Paulo. Júlia Breder. Presente. Júlia Faria. Presente. Júlia Vieira. Larissa. Letícia. Presente. Letícia Lima. Lucas. Maria Clara. Maria Eduarda Garcia. Presente. Maria Eduarda Gomes. Maria Yasmin. Mariana. Mateus. Presente. Pedro. Sara. Presente. Vitor. Presente. E Vitória. Pessoal, então agradeço demais para vocês, né? Bom final de semana para nós. Descansem bastante.